Boa noite a todos, amigos. É com muito prazer que a gente está aqui do semeador, da Sala Emmanuel, para mais uma palestra do Momento Espírita, falando das bem-aventuranças de Jesus. Hoje o nosso palestrante é o nosso grande amigo Fábio Fadel, que vai trazer para a gente um pouquinho daquilo que ele aprendeu ao longo do tempo. E assim, a gente está muito feliz por estar aqui, por poder fazer essa palestra para vocês. Eu quero adiantar que a gente tem mais um evento agora nesse próximo sábado, que é a pintura mediúnica, que ela vai ser transmitida ao vivo pelo Facebook e pelo Instagram, como as lives todas do Semeador vêm sendo transmitidas via Facebook e via Instagram. Então, pessoal, nos prestigiem, nos ajudem a divulgar o nosso nome, o nosso semeador, para que a gente consiga buscar mais recursos, tá bom? E além da pintura mediúnica, ela vai ter o leilão online, tá? Então, aqueles que puderem nos ajudar a participar, a gente vai ficar muito feliz. Eu vou fazer a nossa prece, tá bom? Vamos elevando nosso pensamento a Jesus, agradecer a Deus por esse momento, por essa noite, agradecer aos nossos amigos mentores que sempre estão ao nosso lado, nos amparando, aos mentores dessa casa que sempre acompanham a todos os trabalhos, incansavelmente. Muito obrigado, meu Pai. Vamos envolvendo em muita luz o nosso grande amigo Fábio Fadel. Boa palestra, Fábio. Que assim seja. Graças a Deus. Muito boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui nesse mês de outubro, onde a Casa Semeador, uma casa que mora no meu coração, promove esse momento espírita, que são palestras destinadas a determinados temas, e esse mês estamos falando das bem-aventuranças. E coube a mim, e domingo vai continuar, falar justamente das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados são os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Isso é o que Jesus fala lá no sermão, quando ele está falando das bem-aventuranças. Antes de nós entrarmos, né, no conceito, seria interessante que nós demonstrássemos alguns conceitos, né, para que fique bastante entendido aquilo que nós gostaríamos de conversar. Então, o conceito de misericórdia. Então, se a gente for lá no dicionário, misericórdia é compaixão suscitada pela miséria alheia, indulgência, graça, perdão. Tá? Então, uma pessoa misericordiosa é uma pessoa indulgente, é uma pessoa que perdoa, é uma pessoa que ela entende quando alguma outra pessoa comete algum erro. Misericordioso é aquele que perdoa as ofensas que lhe fazem. E aí, se a gente for ver, o perdão significa desculpar, absolver. É o estado de ânimo em que se encontra alguém agravado por outrem. Seu agressor e sente-se desagravado. Ou seja, é aquelas pessoas que ela tem um estado de ânimo que, mesmo quando uma pessoa faz alguma coisa para ela, alguma coisa que tente prejudicá-la, ela simplesmente nem liga e deixa que aquela situação aconteça naturalmente. Tá bom? E esse tema, essa bem-aventurança, está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, hoje a gente vai falar perdoar para que Deus nos perdoe, tá? Nós iremos falar da reconciliação com os adversários, falaremos também do sacrifício mais agradável a Deus, vamos falar do cisco e da trave no olho, vamos falar para não julgar, para não sermos julgados, e vamos falar da atirar a primeira pedra. Então a gente vai falar primeiro sobre o perdoar, para que Deus nos perdoe. Se nós formos ver na oração dominical do Pai Nosso,
a gente vai ter uma base se Deus perdoa ou não nos perdoa, porque quando a gente fala na oração, perdoa as nossas ofensas, muitas vezes a gente enche até o peito, né, para falar, Senhor, perdoe as minhas ofensas, mas já está atrelado se Deus vai perdoar ou não vai perdoar nossas ofensas, porque na continuação da peça fala, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Então nós já temos assim a convicção se nós seremos perdoados ou não. E o que é perdoar? Será que Deus precisa nos perdoar ou não? Que eu acho bastante estranho quando as pessoas falam que Deus deve nos perdoar. Eu fico imaginando uma pessoa muito famosa, um cientista muito famoso, uma pessoa muito importante no mundo, e vem uma criança, de 3, 4 anos, dá um tapinha na perna dele e fala, seu bobo. Vocês acreditam que essa pessoa ela vai ficar totalmente revoltada, não vai perdoar aquela criança, coisa parecida? Se a pessoa for uma pessoa normal, né, muito provavelmente ele não vai dar importância, vai dar até risada. E Deus é nossa inteligência suprema. Então eu acredito que Deus, diante dos nossos erros, diante dos nossos equívocos, Ele sabe que nós ainda somos espiritualmente infantis e que nós cometeremos alguns erros. Por isso que, do meu ponto de vista, Deus não precisa nos perdoar. No entanto, como a inteligência suprema, Ele cria as suas leis. Então, existe uma lei de causa e efeito. E eu acho que aí consiste o perdão de Deus. Se nós perdoarmos, se nós compreendermos aqueles nossos irmãos que erraram conosco, a própria lei divina vai se encarregar para fazer com que nós também sejamos, muitas vezes, que a gente seja consolado e coisa parecida. É por isso que Jesus fala, se a gente não perdoar, Deus não vai perdoar. Ou seja, as suas leis fazem com que nós fiquemos nessa mesma situação. Como eu disse para vocês, há 2 maneiras de perdoar. A primeira é sem interesse, sem segundas intenções. Sem segundas intenções é aquela pessoa que perdoa verdadeiramente, sem que isso o ofensor tenha que se humilhar. E eu vivenciei alguns casos, assim, eu sempre vivenciei alguns casos nessa minha encarnação, e eu me recordo, no meu trabalho, que tinha um sujeito trabalhando do meu lado e a faxineira, quando veio limpar a mesa dele, ela jogou, acho que água demais na mesa dele e tudo, ele ficou revoltado e xingou a moça da faxina, né, a moça da limpeza, e ela falou, nossa, me desculpa, porque acabou molhando algumas folhas e tudo mais. Ela falou, não te desculpo, e sai daqui e tudo mais. Eu achei a cena meio deprimente, porque obviamente a moça não tinha feito de propósito, e ele se demonstrou bastante agressivo com aquela moça. Eu achei lamentável, mas assim, a lei de causa e efeito, geralmente ela não demora de uma encarnação para outra. Naquela mesma manhã, esse meu amigo, ele cometeu um erro no trabalho, e daí o meu chefe veio até ele, na frente de todo mundo, deu a maior bronca nele, mas esculachou ele na frente, como nós dissemos, esculachou na frente de todo mundo. O dia continuou, e mais tarde aquela moça da limpeza foi pedir novamente desculpa, e pediu perdão novamente para ele, e ele não quis falar com a moça, mas na saída ele passou pela sala do chefe, até mais, chefe, boa tarde. Eu falei assim, mas fulano, você não ficou chateado porque ele acabou com você hoje, né? Ele falou, não, eu perdoei. Eu falei, mas e a moça da limpeza? E ele ficou todo sem jeito. Ou seja, o perdão que ele deu para o chefe foi justamente por interesse. Foi justamente porque era uma pessoa superior socialmente e na hierarquia da empresa. Porque se ele perdoasse de coração mesmo, ele teria o mesmo gesto com aquela moça que acabou molhando algumas folhas dele. Então, o nosso perdão tem que ser sem interesse e sem segundas intenções.
Essa é uma das maneiras de perdoar. E a segunda maneira de perdoar, como que é? Essa justamente que a gente fala que está perdoando, mas e muitas vezes o que a gente faz? A gente acaba humilhando a pessoa. Ou seja, assim, não, eu te perdoo, mas eu vou falar para todo mundo o que você fez para mim. Ou, eu te perdoo, porque você não vale nada mesmo, você não porque você não vale muita coisa, você não faz as coisas direito. Então, se a gente está falando que está perdoando, humilhando aquela pessoa que fez alguma coisa contra nós, isso aí não é perdão. Outra coisa, menosprezando. Quando a gente fala que está perdoando, mas rebaixa aquela pessoa, é a mesma maneira de humilhando, isso não é uma forma de perdoar, gente. Eu te perdoo porque você não vale nada. Como se a pessoa se colocasse numa situação superior às outras. Outra coisa, perdoando com rancor. Ele fala, eu te perdoo, mas Deus vai te fazer você queimar nos quintos dos infernos. Eu já vi pessoas falando exatamente sobre isso. Outra coisa, maldizendo. Eu te perdoo, mas eu vou falar para todo mundo aquilo que você me fez. Então, meus amigos, existem duas maneiras de perdoar. E a primeira é aquela que nós perdoamos de coração. É aquela que nós perdoamos sabendo que todos nós estamos sujeitos a errar e que se nós errarmos também nós precisaremos do perdão de outras pessoas. Tá bom? Então, nesse mesmo capítulo, em outra passagem, Jesus fala, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, e o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metidos em prisão. Diga-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centil. O que Jesus está nos dizendo nessa situação? Ele fala, reconcilia-te com o teu adversário enquanto está caminhando com ele. A doutrina espírita trouxe uma nova interpretação para essa fala de Jesus, para esse ensinamento de Jesus. Porque quando Jesus fala reconciliar com o vosso adversário, muitas pessoas acreditavam, tem que me reconciliar. Mas, por exemplo, se eu acreditasse que nós tivéssemos somente uma vida, por que eu precisaria me reconciliar com ele agora? Se a pessoa que me fez mal, eu nunca mais olhasse para a cara dela, e depois que eu morresse, eu fosse para o céu, e geralmente quem acredita em céu e inferno sempre acredita que vai para o céu, nunca mais eu precisaria ver aquela pessoa. Para que eu vou ter que me reconciliar com aquela pessoa? No entanto, a doutrina espírita nos diz que a morte do corpo físico não faz com que o espírito morra também, e que nós teremos outras reencarnações, e que antes de nós termos outras reencarnações, nós viveremos um determinado tempo em estado de erraticidade, ou seja, como espíritos sem estarmos encarnados. Então, por exemplo, se eu tenho alguma coisa contra o meu adversário e nós dois estamos encarnados, o ideal é que eu vá me reconciliar com ele. Por quê, meus irmãos? Porque se aquela pessoa ela tem raiva de mim, o fato dela desencarnar não vai fazer com que o sentimento que ela tenha para comigo mude. E se aquela pessoa ela tem raiva de mim, mesmo desencarnada, ela vai ter raiva. E aí nós vivenciamos uma situação meio que diferente. Porque enquanto os dois estão encarnados, um pode se defender do outro. Agora, quando um dos dois desencarna, e conforme está na questão 459 do Livro dos Espíritos, quando o Kardec pergunta, e todo mundo sabe, mas é sempre bom relembrar, quando o Kardec pergunta, podem os espíritos interferir em nossos atos e pensamentos? E os espíritos falam, mais do que vocês podem supor, geralmente são eles que vos dirigem. Se eu tiver um inimigo e esse inimigo estiver desencarnado, ele vai ter a oportunidade de interferir na minha vida. E se ele conseguir interferir na minha vida, ele vai me causar vários problemas. É isso que nós chamamos de obsessão. São problemas difíceis.
Muitas vezes para quê? Para que a gente consiga superar. Então, esse é o conceito de Jesus falar para nós nos reconciliarmos enquanto nós estivermos os dois encarnados, porque ele desencarnado, ele pode me prejudicar. E se a gente falar no capítulo 23, lá do livro dos médiuns, o Kardec ele vai lembrar 3 tipos de obsessão. Obsessão simples. Por que o Kardec coloca como obsessão simples? Eu já vi pessoas falando, eu estou obsediado, eu fui no centro, acho que eu estou obsediado, mas não é muito grave, é uma obsessão simples só. Não é esse o conceito de obsessão. O Kardec coloca uma obsessão simples porque quem está sendo obsediado, ele tem a percepção, ele sabe exatamente que alguma coisa está dando errado e que algum espírito está interferindo diretamente na vida dele para fazer com que aquela pessoa passe por dificuldades enquanto encarnada. Então, por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês de um dia acordarem com tristeza, com melancolia. Se isso acontecer, não quer dizer necessariamente que isso seja um processo de obsessão. Porque muitas vezes, conforme a questão 412 lá do Livro dos Espíritos, quando a gente dorme, o espírito, a alma emancipa e ela pode ir para determinados locais no mundo espiritual que não são muito agradáveis, e quando a gente retorna ao corpo físico, a gente não se recorda dos lugares onde nós fomos, mas aquela impressão, aquele sentimento, ele ainda continua conosco. Então, muitas vezes a gente pode sentir essa tristeza, essa melancolia. Agora, se isso começar a ir se prolongando, for se prolongando por muito tempo, é bom que nós procuremos a casa espírita, e se isso também continuar, que nós tenhamos o ensejo de procurar um psiquiatra, um psicólogo, porque pode aí se desenvolver uma depressão. Já me perguntaram, Fábio, o que vem primeiro? A influência espiritual depois da depressão ou a depressão depois da influência espiritual? E eu não sei. Eu só sei que se a pessoa ela fica deprimida, com certeza vão ter espíritos que não gostam daquela pessoa que vão fazer com que aquilo se prolongue. Então, quando Jesus falou para a gente se reconciliar com o nosso adversário, é muito bom que nós não tenhamos adversários no mundo espiritual. Outra coisa, tem pessoas que explodem do nada, pessoas que não têm a menor paciência. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver pessoas tranquilas, mas em determinada situação elas explodem. Falta de autocontrole. Isso pode ser também um processo obsessivo. Tem um obsessor aqui em São Paulo que ele é terrível, chamado volante de carro. Esse volante de carro tem pessoas que são extremamente boas, pessoas que são extremamente tranquilas, mas ela ainda está jogando um carro, ela se transforma. E não é muito incomum em São Paulo nós recebemos notícias tristes de pessoas que muitas vezes cometeram crimes em virtude de uma discussão de trânsito. Alguém te deu uma fechada. O que isso vai mudar na tua vida daqui 5 minutos? O que você perdeu se uma pessoa te deu uma fechada? Mas se você tiver um inimigo espiritual e ele conseguir interferir na tua vida, ele vai fazer o quê? Vai até lá e fecha ele de novo. É isso quando eles estão interferindo na nossa vida. Ou xinga o sujeito. Às vezes o sujeito não está num bom dia e acontece esse tipo de coisa. Tá bom, gente? Então Jesus está falando para a gente se reconciliar com os nossos adversários enquanto estiver caminho com ele. Para terminar da obsessão simples, maledicência, ou seja, fofoca. Não sei se vocês conhecem pessoas que fazem fofoca. Mas se vocês não conhecerem, assim, talvez as pessoas que estão me assistindo não são, mas dá uma olhadinha na vizinha de vocês. Percebam que quando a gente quer falar bem de alguma outra pessoa, quanto tempo de conversa nós temos? Se eu chegar para você e falar, olha, meu amigo, eu fiquei sabendo uma coisa de fulano que nós dois conhecemos.
mas não vou falar não. Muito provavelmente as pessoas falam, não, fala, agora eu quero saber, já começou, fala. Não, você vai falar, a pessoa fica agoniada. E quando a pessoa fala assim, aquela pessoa que nós conhecemos é uma pessoa sensacional, maravilhosa, caridosa, é uma pessoa que perdoa o próximo. Muito provavelmente a pessoa vai falar o quê? Ah, é verdade, que legal. E provavelmente termine o assunto ali. Mas veja como uma pessoa começa a falar mal de outra pessoa. Como as ideias vão brotando na cabeça. E como os assuntos vão cada vez mais aumentando. Então, cuidado, para que a gente não para que nós não estejamos sendo vítimas daqueles nossos adversários que não estão encarnados, estão interferindo na nossa vida. Outro tipo de obsessão que o Kardec fala, lá no capítulo 23, ele vai falar da fascinação. Fascinação é o mais difícil tipo de obsessão que o Kardec fala. Por quê? Porque aí o médium, o espírito, ele vai lidar com o ego do médium. Então, esse tipo de obsessão, como a fascinação, é bastante interessante e tem acabado com muitos grupos espíritas. Porque o que acaba ocorrendo? A pessoa, ela é médium, mas ela está iniciando. E daí o que acontece? Ela começa no trabalho e ela começa a receber um monte de comunicações. E na primeira assinatura vem quem? Bezerra de Menezes. Segunda assinatura, Allan Kardec, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi. E quando você vai ler o conteúdo da mensagem, dá para perceber que o quê? Que não é nenhuma daqueles nomes que estão assinando a comunicação. O dirigente da casa vira para o sujeito e fala assim, olha meu irmão, porque o ego do sujeito já começa, né, se elevar em virtude da intervenção do espírito, né, que o quer para o mal. E o dirigente fala assim, olha, estão com essas assinaturas, mas provavelmente não é nenhuma desses sujeitos aí, porque o conteúdo da mensagem a gente percebe que não é. O que o obsessor faz com o obsediado? Através do ego, ele faz o quê? Vira e na cabeça do obsediado ele fala, está com inveja. Porque eles não recebem esses espíritos, ele está com inveja. E muitas vezes aquele médium deixa de ter uma participação excelente dentro daquele grupo por causa dessa fascinação. Allan Kardec, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele teve um exemplo que é fantástico. Tem um médium chamado Sr. Rose, com Z, que ele trazia comunicações do espírito de verdade. Imaginem, gente, o médium que trazia comunicações do espírito de verdade. E o que começou a acontecer? Ele começou a receber algumas comunicações que o Kardec não quis publicar, porque sabia que não era nessa situação. E ele acabou saindo e foi lançar um livro, só com as mensagens que ele tinha recebido. E dava para perceber que o Kardec estava certo, em virtude do conteúdo das mensagens que ele estava recebendo. Então, muito cuidado com esse tipo de interferência, tá bom? Que é a fascinação. E temos a subjugação também, que aí o espírito, ele toma conta e faz até assim, o que ele bem entende com aquela pessoa que está sendo obsediada. E nesse capítulo 10, o Kardec chega a falar de possessão, que lá no livro dos médiuns, ele falou, e no livro dos espíritos, ele falou que não existia possessão, mas depois ele observando alguns casos, ele percebeu que existia. Só que é diferente, porque a possessão pode ser de espíritos bons também, tá bom? Isso ele vai falar lá na Gênesis, quando ele lançou em 1868. Então, o que Jesus está nos dizendo, para que a gente não tenha adversário desencarnado, porque a gente pode trazer muito problema para a gente. Mas só para continuar, quem seria, quando Jesus fala, quem seria o juiz, né? Porque ele fala, olha, para que não vos entregue ao juiz. Esse juiz é quem? É a nossa consciência. Nós estamos sendo julgados pela nossa consciência. E quando a gente erra, quando a gente faz algum tipo de coisa, é a nossa consciência que vem nos acusando. Tá bom? E quando Jesus fala de prisão, qual que é a prisão que nós estamos? Esse mundo de provas e expiações.
Porque a gente não vai deixar um mundo de provas e expiações até quando a gente não houver pago o último centil. E qual que é o centil? O último centil que a gente tem que pagar é quando a gente tem a possibilidade de perdoar um dos nossos irmãos que comete um erro. Enquanto nós não amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, a gente ainda vai passar por situações bastante difíceis. É por isso que Jesus trouxe esse ensinamento para cada um de nós, tá bom? Em outra passagem, Jesus fala, que está lá no capítulo 10, inclusive: se, portanto, fordes depor vossa oferenda no altar, e vos lembrasse de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar, e diante e reconciliai-vos com o vosso irmão, e depois então voltai e a oferecê-la. Eu não sei se vocês entenderam o que Jesus está dizendo aí, mas ele está falando, se você for colocar alguma coisa no altar, por exemplo, se for pagar o dízimo, se você for fazer algum tipo de situação que era feito naquela época de Jesus, e o sujeito, ele souber que tem alguém contra ele, deixa de lado, vai lá, se reconcilia, e depois você volta. Será que todo mundo tem esse conhecimento? Quando as pessoas querem saber o que Deus espera de nós, Jesus está falando aqui, porque é muito mais fácil você ajuntar um dinheiro e pagar. Estou só citando o dízimo por causa da oferenda, tá? Pode ser outro tipo de situação, mas é muito mais fácil você juntar o dinheiro e dar lá achando que Deus está ficando muito grato com o teu dinheiro, do que perdoar. Nós estamos hoje no meio do mês de outubro, e no dia 12 de outubro eu estava vendo nos jornais uma coisa bastante interessante. Vários romeiros indo pela Dutra, porque dia 12 é o dia de Nossa Senhora Aparecida. E infelizmente eu vi várias pessoas que foram atropeladas e acabaram desencarnando em virtude de estar andando à noite na estrada. Eu acho aquilo interessante, um ato de fé. Mas, meus irmãos, eu posso até estar errado. Mas se o sujeito sai daqui de São Paulo, vai até Aparecida, e se alguém tem alguma coisa contra ele, eu interpreto essa passagem de Jesus falando, olha, não precisa ir a pé de São Paulo até Aparecida. Pode ir até de carro até a casa da pessoa que você tem algum tipo de problema. Reconcilia-te. E deixa essa caminhada toda, porque você já deu a oferta mais agradável a Deus, que é o quê? Que é o seu perdão. É a compreensão diante daquele que te fez o mal. Tá bom? Eu só citei, não estou criticando quem faz a romaria para a Aparecida, algumas pessoas fazem isso, mas diante desses ensinamentos de Jesus, eu chego à conclusão que era muito melhor se alguém fosse lá e se alguém tivesse alguma coisa contra aquela pessoa, que ele fosse até aquela pessoa e perdoasse e se reconciliasse com aquela pessoa. Tá bom, gente? Outra coisa, e essa é bastante interessante. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirais primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro dos olhos do vosso irmão. Aqui Jesus é bastante claro. Eu vejo pessoas, e olha, esse ensinamento veio há mais de 2000 anos e parece que as pessoas não compreendem isso. Porque eu vejo pessoas apontando para diversas situações no seu irmão, que muitas vezes ela tem mais ainda do que ele. Interessante. Nossa, uma vez, vocês me perdoem eu ficar falando de coisas que eu pensei, mas eu acho muito interessante porque uma pessoa virou para mim e falou, chegou perto de mim e falou, sabe aquela pessoa lá?
aquilo é uma fofoqueira de mão cheia. E começou a falar um monte daquela mulher. E eu me lembrei exatamente dessa passagem de Jesus. Aquela pessoa que estava fazendo fofoca para mim, estava acusando uma outra pessoa de ser fofoqueira. Hoje eu estou falando bastante de fofoca, é porque são casos interessantes que eu pensei. Então, quando a gente for olhar para uma outra pessoa, que nós tenhamos o ensejo de vermos primeiro os nossos erros. Quem sou eu para querer falar mal de uma outra pessoa se eu tenho defeitos piores? É isso que nós estamos falando. Eu tenho que perceber as minhas dificuldades, eu tenho que perceber as minhas más inclinações antes de querer falar do outro. Esse é o significado de uma trave e do argueiro. Você quer tirar um cisco do olho do teu irmão quando você tem uma trave? Jesus está falando, olha, você tem problemas muito maiores e você está querendo olhar para o teu irmão fazendo qualquer coisa? Então, esse não é o ideal. O ideal é que nós olhemos primeiro para as nossas dificuldades, para que depois nós tenhamos, se possível, olhar o defeito dos outros. Agora vocês falam para mim, ô Fábio, se eu ver um defeito no meu irmão, eu posso repreendê-lo? E Jesus fala que sim. Se você perceber, e está lá nessa lição também, se você perceber que uma pessoa está com alguma dificuldade, tem um problema, está fazendo coisas que não devem ser feitas, o que Jesus recomenda é que nós chamemos aquela pessoa, que nós tentemos convencer aquela pessoa a deixar de cometer aqueles atos. No entanto, se aquela pessoa insistir em cometer aqueles atos, daí a gente tem até a obrigação de, diante da comunidade, falar aqueles problemas que aquela pessoa está vivenciando. Mas não nos esqueçamos que primeiro a gente tem que conversar com aquele nosso irmão que muito provavelmente possa estar equivocado. Tá bom, gente? Espera aí que aqui... Ixi. Então, perdoar, né? Antes disso, Jesus fala sobre atirar aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. É também uma lição bastante interessante. Por quê? Porque Jesus, ele estava sentado e veio um grupo de pessoas com uma mulher que tinha cometido adultério. E como aquela mulher tinha cometido adultério, a lei de Moisés mandava lapidar aquela mulher. E Jesus já tinha falado sobre perdoar. Jesus já tinha falado para as pessoas sobre a importância do perdão. E daí os hipócritas quiseram tentar Jesus. E vira para Jesus e fala assim: Mestre, essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés fala que nós devemos apedrejá-la. O Senhor, no entanto, fala que nós devemos perdoar. O que nós devemos fazer? E eu fico imaginando a resposta que Jesus poderia dar. Porque se ele falasse, não, perdoa, ele estaria indo contra uma lei e o pessoal levaria preso naquele mesmo instante. Se Jesus fala, apedreja, os outros falariam para Jesus, ué, então, mas e o perdão que o Senhor prega? E Jesus, já sabendo, né, da infantilidade das pessoas que queriam fazer com que ele caísse em determinadas situações, Jesus vira e fala assim: a lei não manda apedrejar, então apedreje. Mas atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. E diz a passagem evangélica que Jesus começou a escrever na areia. Dizem até que foi a primeira vez que Jesus escreveu alguma coisa que Jesus não deixou nada escrito. Segundo algumas pessoas, dizem que Jesus provavelmente deve ter escrito corrupto. E quem era corrupto olhou e foi embora. Hipócrita. Quem era hipócrita olhou, foi embora. Ladrão. Quem olhou, foi embora. Olha só que interessante. E todos aqueles que estavam lá para apedrejar aquela mulher, deixaram as pedras e foram embora. E Jesus
vai até a mulher e fala assim: mulher, cadê todos aqueles que te condenavam? Ela levantou a cabeça e fala assim: foram-se todos, Senhor. E Jesus fala: vai tu também e não voltes a pecar, para que coisa pior não te aconteça. Algumas pessoas eu já ouvi falando que Jesus foi conivente com o ato da mulher, que Jesus aprovou o erro. Vou tomar uma aguinha aqui. Que Jesus aprovou o erro. Não, Jesus não aprovou. Tanto que ele falou: olha, ele falou: vai e não voltes a pecar. Ou seja, ele falou: olha, vai e não voltes a errar, porque se a gente continuar fazendo sempre as mesmas coisas, a gente terá sempre os mesmos resultados. Se a gente quiser mudar na nossa vida, a gente tem que ter os mesmos resultados. Se eu quero mudar alguma coisa na minha vida, eu não posso continuar fazendo as mesmas coisas que eu faço. E é isso que Jesus tem nos dito. Jesus teve a oportunidade de dar vários exemplos do perdão. Ele mesmo, quando estava na cruz, existiam 12 que andavam do lado deles. E quando ele estava sozinho na cruz, somente um estava lá, que era João. E eu acho que é por isso que Jesus é nosso modelo e guia, e por isso que ele é diferenciado dos outros espíritos elevados que passaram aqui também pelo nosso planeta. Porque ele teve a oportunidade de quê? De vivenciar aquilo que ele pregava. Porque no momento mais difícil, quando todos haviam virado as costas para ele, quando ele estava passando por dores insuportáveis na cruz, e quando os outros debochavam dele, e tenho certeza, meus amigos, porque as pessoas às vezes veem no filme Jesus na cruz e uma multidão debochando dele, mas não existia uma multidão tão grande naquela época. Tenho certeza que muitos daqueles que debochavam de Jesus na cruz, de alguma forma ou outra, já havia sido beneficiado pelo Mestre. Pessoas ingratas. Se Jesus não chegou a curar aquela própria pessoa, ele deve ter curado parente ou amigo daquele que estava lá debochando de Jesus na cruz. E Jesus, quando Pedro pergunta se a gente deveria perdoar 7 vezes, e Jesus fala: 7 não, Pedro, mas 70 vezes 7. 490 vezes para cada ofensa. Então as pessoas falam: mas isso a gente vai ter que ficar perdoando para sempre. E é isso mesmo. Se nós tivermos a oportunidade de perdoar, que nós perdoemos. Porque no capítulo 10, Jesus está dando vários motivos para que a gente possa perdoar. Algumas pessoas dizem que perdoar é esquecer. E com todo respeito, eu acredito que não. Porque tem coisas que nos fazem que a gente acaba não esquecendo. Eu acho que é justamente o contrário. Perdoar é lembrar exatamente do que alguém fez contra nós. E a lembrança do que a pessoa fez contra nós, isso não interferir na nossa vida. É só aí que a gente vai perceber que a gente perdoou. Quando nós nos lembrarmos do que fizeram conosco e aquilo não tiver nenhum tipo de interferência na nossa vida. Por quê? Porque estudos que eu peguei na internet e tudo mais nos dizem que perdoar reduz o estresse. Isso aí não precisa nem muito estudo, né? Se você tem alguma coisa contra alguém, você está sentindo raiva, você está sentindo ódio, você está estressado. Você está querendo, você não está conseguindo se libertar daquele sentimento que está te levando para o mal. Ativação positiva do sistema imunológico. As pessoas, não são todas, mas pessoas muito nervosas, pessoas carrancudas, pessoas que sempre têm um problema contra alguma pessoa, algumas delas, elas estão sempre doentes. E geralmente, ou é uma gastrite, ou uma úlcera, ou dor de cabeça, ou coisa parecida.
Então, se a pessoa perdoa, se a pessoa não liga porque alguma outra pessoa fez para ela, com certeza ela vai se livrando disso. Sono tranquilo. A pessoa que tem alguma coisa contra alguém, ela leva aquela pessoa muitas vezes para a cama, porque ela deita e ela fica lembrando daquela pessoa e tentando bolar alguma coisa para prejudicar aquela pessoa, e nem dormir direito ela dorme. Vida mais longa. Pessoas que são mais tranquilas, que não têm esse tipo de situação, vivem mais. Paz mental. Estabelecimento de novos relacionamentos, ou seja, a pessoa ela não fica armada para quando alguma outra pessoa se aproxima, ela achar, olha, é mais um que quer me prejudicar, ou coisa parecida. Maior felicidade, isso aí não precisa nem negar, porque uma pessoa que tem ódio, rancor ou alguma coisa parecida de outra pessoa, isso traz algumas dificuldades e não traz uma felicidade muito grande. Otimismo. Uma pessoa, ela sempre, quando tem algum problema, quando ela não consegue perdoar as outras pessoas, ela não é uma pessoa otimista. Ela sempre acha que o mundo é contra ela ou coisa parecida. Para terminar, meus amigos, eu vivenciei uma situação, eu já contei algumas vezes, mas eu acho que dá para ilustrar bastante. Quando eu tinha 15 anos, eu peguei hepatite. E depois que eu peguei hepatite, nunca mais eu pude tomar uma gota de bebida alcoólica, porque se eu tomo alguma golinha mesmo de bebida alcoólica, eu passo muito mal, acabo com tudo para fora. Então, eu cheguei a pegar ojeriza de bebida alcoólica, porque isso me fazia mal. Meu pai tinha uma lanchonete lá em Guarulhos. E eu, de final de semana, eu ia ajudá-lo como garçom, porque de semana eu trabalhava, mas eu ia ajudar muitas vezes meu pai de garçom, porque algumas vezes ele fazia alguns eventos do sábado para o domingo. E eu me recordo que eu estava num evento, trabalhando como garçom, né? E eu comecei a trabalhar no sábado mais ou menos 8 horas e terminei de trabalhar, cheguei na minha casa, era no domingo aproximadamente umas 6h30 da manhã. Cansado, porque tinha trabalhado a noite toda, trabalhando bastante, eu tomei um banho e fui me deitar. Quando eu estava dormindo, de repente eu acordei com uma dor que eu não sabia onde que era. Eu não conseguia localizar a dor. Eu só sentia que a dor que eu tinha, eu não sabia onde era, mas a minha mão ficava formigando sempre. E eu fiquei pensando, um primo meu teve um ataque do coração uns tempos antes, e ele falou que antes de ter o ataque do coração, ele sentia que a mão dele formigava. E eu comecei a pensar, nossa, vai me dar um ataque do coração, vai me dar um ataque do coração. Chamaram as pessoas estava do lado lá, me colocaram dentro de um carro e perguntaram para mim, onde eu te levo? Eu falo, no primeiro hospital que você encontrar, porque eu não estou aguentando de dor. E o hospital que me levaram foi o hospital do SUS lá de Guarulhos, num domingo de manhã. Foi a primeira vez que eu tinha entrado naquele hospital, mas imagine um hospital lá de Guarulhos, num domingo de manhã, estava cheio, lotado. Eu cheguei, virei para a enfermeira e falei, moça, pelo amor de Deus, deixa eu passar no médico, me passa na frente que eu estou com uma dor que eu não estou aguentando. E ela, muito caridosa, falou, ó, todo mundo está dolorido aqui, espera a sua vez. E eu esperei. Eu entrei no consultório médico, e a médica foi me examinar, ela começou a me dar uns caratex aqui do lado, assim, o corpo todo estava dolorido, eu não senti nada diferente, mas quando ela deu um caratex desse lado aqui assim, foi uma dor terrível. E ela diagnosticou que eu estava com cólica renal, que eu estava com pedra no rim. Assim, falaram para mim que cólica renal é parecida com a dor do parto. Se dependesse de mim, acabava a reencarnação, porque é uma dor que eu nunca mais eu gostaria de passar. Bom, o que ela fez? Me colocou numa maca e no corredor, como não tinha um quarto para ficar, me colocaram numa maca no corredor. E colocaram o soro na minha veia e acho que é Buscopan, colocaram na minha veia. E
e me deixaram no corredor, estava todo mundo passando. Conforme o medicamento foi fazendo efeito, a dor foi diminuindo, e como eu estava cansado, porque eu já tinha trabalhado a noite toda, eu fui meio que querendo dormir. Sabe quando vocês estão meio acordados, meio que dormindo? Quando eu percebi que duas senhoras encostaram na maca que eu estava, e uma virou para a outra e falou: nossa, um moço tão jovem, que judiação. E a outra falou: pois é, olha só o que a cachaça não faz com a pessoa, não é verdade? Ou seja, meus amigos, elas estavam me chamando de cachaceiro, e assim, eu tenho outros defeitos, mas cachaça não era o problema, né? Mas eu pergunto para vocês, eu precisei perdoar aquelas duas senhoras? Não. Por que não? Porque o que elas achavam de mim naquele momento não me fazia a menor importância. Elas podiam falar o que ela bem entendesse para mim, que para mim tanto fazia. O que interessava para mim é que a dor que eu estava sentindo estava passando. E é isso que eu acho. Muitas vezes nós nos preocupamos muito com pessoas que algumas vezes fazem alguma coisa contra nós, e a gente deixa de perceber que existem objetivos muito maiores para que nós possamos realizar. Quando nós pensarmos dessa maneira, que a gente tem outros objetivos muito maiores do que aquelas pessoas que eventualmente façam alguma coisa contra nós, a gente tem mais facilidade para perdoar. Eu percebi isso nessa experiência que eu tive. Nem fiquei chateado nem nada. Podem falar o que quiserem de mim, pode fazer o que quiser, por quê? Porque o que interessava para mim é que a dor estava passando. Se eu pensar dessa maneira, é muito mais tranquilo para que eu possa perdoar qualquer pessoa. Mas existem coisas, meus amigos, que é difícil a gente perdoar. E a doutrina espírita vem ao nosso encontro novamente. Quando tiverem situações que sejam difíceis da gente esquecer, e que a gente percebe que não tem nada superior, por exemplo, se alguma pessoa ela acaba assassinando o nosso filho, por exemplo, eu imagino que isso deve ser uma coisa que a gente não tenha muita facilidade para esquecer, e que nada seja superior a isso. Aí a doutrina espírita nos diz o quê? Se você não tiver condições de perdoar naquele momento, não precisa perdoar, não precisa conviver com aquela pessoa, mas não deseje o mal daquela pessoa. Se você puder orar para aquela pessoa, ore. Se você tiver a capacidade de se reconciliar com o ato que ela fez, se reconcilie. Porque a partir do momento que nós fazemos isso, nós deixamos de carregar aquele peso. Que nós tenhamos o ensejo de conseguirmos colocar tudo em prática, as lições que o Mestre de Nazaré veio nos trazer. Porque quando isso acontecer, rapidamente nós seremos espíritos puros e faremos parte do exército dele, o exército do amor, da caridade e da fraternidade. Uma boa noite a cada um de vocês e muito obrigado pela paciência e pela audiência. Para terminarmos, agora eu vou fazer uma prece de encerramento. Senhor Jesus, Mestre querido, o Senhor disse que quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, que o Senhor lá estaria. Senhor, estamos aqui reunidos em seu nome. Nessa corrente de pensamentos, já que nós não estamos presentes fisicamente, mas nós estamos reunidos em pensamento e agradecemos muito a sua presença e também dos bons espíritos. E rogamos ao Senhor, Mestre, que esses bons espíritos estejam no lado de cada um de nós, que nos inspire, para que a gente possa ter um entendimento melhor dos seus ensinamentos. E mais do que um entendimento, que nós possamos colocar em prática todas as suas lições que nos levarão para a verdadeira felicidade, que é a felicidade do Espírito puro. Muito obrigado mais uma vez, Senhor, pelos seus ensinamentos, por seus mensageiros.
e pelo perdão que o Senhor nos ensinou a ter por todos aqueles que ainda passam por um conhecimento não tão adequado e fazem algumas situações para que a gente possa exercitar esse perdão. Que os bons Espíritos nos inspirem para que a gente possa colocar isso em prática. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Espíritos amigos. Que assim seja, graças a Deus.